que ser discutido dentro de uma política muito mais ampla, que é a própria discussão da qualidade do transporte público no Distrito Federal, que é quem teria condições de, a nosso ver, reverter esse quadro de comprometimento de espaço por estacionamento, mas também da dependência que as pessoas têm do transporte individual em detrimento do transporte público. Então, do ponto de vista dos estacionamentos propriamente dito, a gente considera necessária, então, a definição de uma política global relativa aos estacionamentos de veículos, que, a exemplo de quase todas as grandes cidades do mundo, que determinados setores tenham uma limitação não só na circulação, mas na presença de veículos estacionados. Se propõe, então, que seja feita a delimitação de um perímetro que permita o estacionamento rotativo e que esse estacionamento seja pago. A outra medida que poderia também ser estimulada é a construção de estacionamentos subterrâneos, onde é possível. Obviamente, a resolução paulatina dos problemas do transporte público de massa do Distrito Federal é parte importante dessa política, e também é importante que sejam identificadas aquelas áreas que sejam vedadas aos estacionamentos, ou aquelas que devam ser preservadas como áreas livres e não como áreas para colocação de veículos individuais. Também em relação aos estacionamentos, já começa a acontecer um problema semelhante nas superquadras, entre quadras e nos comércios locais. Obviamente, o que se considera que hoje em dia a própria abrangência do comércio local já não é mais exatamente aquela prevista inicialmente, que é aquela que dizia respeito à superquadra, à unidade de vizinhança, aquela que, em princípio, seriam atividades acessíveis a pé, mas que essas atividades, ao longo do tempo, elas começaram a se transformar em atividades de porte maior e com uma atração maior também, e, portanto, implica em deslocamento de veículo e a necessidade de vagas para estacionamento. Essas vagas de estacionamento em algumas superquadras já estão avançando para o interior das superquadras, com alguns problemas, alguns conflitos que começam a aparecer. Isso é, as áreas comerciais já não têm mais condições de absorver a demanda por estacionamento, e esse estacionamento começa a se localizar no interior das superquadras. Então, obviamente, aqui também não é simplesmente uma questão do controle do estacionamento propriamente dito, mas é necessário também rediscutir a questão dos comércios locais enquanto comércios locais, que se considera, assim, na verdade, assim, ao longo do tempo, a impressão que se tem que a denominação de comércio local é simplesmente uma questão de rótulo. Ele, quer dizer, a ideia inicial de que seja um comércio voltado para a unidade de vizinhança, que sejam atividades complementares à habitação, né? E obviamente, se assim fosse, o impacto e a necessidade de deslocamento seria reduzido muito. Isso passa a ser alterado ao longo do tempo. E também é importante que se discuta os padrões de uso do solo permitidos no comércio local, e também o tamanho e o grau de atratividade que esse uso do solo tenha, e suas implicações em relação à mobilidade da população e à necessidade de vagas para estacionamento. E também se considera que algumas áreas, alguns cartões postais, digamos assim, do próprio plano piloto, também estão sendo utilizadas em larga escala como áreas de estacionamento, né? Todo o sistema viário ao redor da Praça dos Três Poderes, a gente passa diariamente também extensas
superfícies utilizadas para estacionamento. Então, aqui a gente propõe que pelo menos alguns perímetros de controle um pouco mais rigoroso para estacionamento de veículos, principalmente em alguns pontos chaves do plano piloto, como a gente traz como exemplo aqui a Praça dos Três Poderes, o entorno das Praças dos Três Poderes, mas também pode ser rediscutido em outras situações. A presença também de grandes equipamentos e a forma como esses grandes equipamentos foram sendo implantados e os seus espaços públicos dimensionados também tem gerado alguns problemas de funcionamento e de capacidade de abrigar veículos individuais. O exemplo também que a gente traz do setor de hospitalar local, que também, na verdade, aqui também é só um nome, o setor hospitalar atende uma área muito mais ampla do que simplesmente um raio de abrangência muito menor, mas também, quer dizer, o desenho do espaço público, o dimensionamento do sistema viário e dimensionamento das áreas de estacionamento estão se mostrando absolutamente incapazes de absorver a demanda por esses espaços. Obviamente, então, é importante que, assim como em outros aspectos, como um aspecto foi muito reforçado durante os seminários técnicos, que é a questão da descentralização do emprego no Distrito Federal, a gente considera também que a descentralização de grandes equipamentos possa ser também discutida, e essa descentralização também pode fornecer elementos para reduzir a necessidade de deslocamento, ou pode redirecionar os deslocamentos não apenas para o plano piloto. Uma outra questão também que a gente traz para discussão, que é uma questão também geral, é relativa a aspectos de mobilidade e acessibilidade. Então, uma das coisas também que chama a atenção é a questão, a questão de falta de manutenção dos passeios. Muitas vezes a inexistência dos passeios, e obviamente eu acho que isso é um pouco uma forma da gente verificar o papel do pedestre no plano piloto, certo? Então, há uma necessidade de uma requalificação dos espaços públicos, com projetos de melhoria de urbanidades em setores específicos da cidade, garantindo, então, que a mobilidade e a acessibilidade seja assegurada com maior conforto, com maior tranquilidade. A mesma medida a gente sugere para a questão da ausência de tratamento paisagístico, dos espaços de circulação, a deficiente sinalização de percursos e acessos também, e obviamente isso tem esse objeto de projetos específicos, porque são projetos de desenho urbano praticamente, onde se consiga resolver esses problemas com medidas que podem ser diferenciadas de lugar para lugar. Um outro exemplo do problema de mobilidade e acessibilidade em setores de comércio local, nas superquadras, né? A dificuldade de acesso ou de ligação entre o sistema viário e as atividades desenvolvidas no comércio local, também requer que, pelo menos, a questão do acesso universal para áreas de uso coletivo sejam assegurados. Também, em relação à mobilidade e acessibilidade, a questão da reestruturação das passagens ao longo do eixo rodoviário, que faz a ligação entre os rankings de superquadras, é necessário também revisar para que esse acesso e essa circulação possa também assegurar a acessibilidade universal.
Eu já tinha comentado, mas também só para reforçar a questão do transporte público, é um problema na medida que a má qualidade do transporte público, que também é um aspecto que foi apresentado em quase todas as reuniões públicas feitas para o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, e as implicações de um transporte de má qualidade ou que não atenda às demandas reais da população, a gente verifica no dia a dia. Isso é, as pessoas acabam se defendendo como podem e normalmente o que acontece é que há uma substituição do transporte público pelo transporte individual, e isso não é um fenômeno, eu acho que só de Brasília, quer dizer, outras cidades também têm apresentado muito por conta da incapacidade de se modernizar e conseguir oferecer transporte de qualidade e a um custo também acessível. Outras cidades, outras capitais têm apresentado um decréscimo ao longo dos últimos tempos de usuários de transporte coletivo, o que parece uma contradição. Então, não só uma política integrada que permita, então, a utilização de diversos modos de transporte público, que possa ser transitar de maneira simples entre ônibus, VLT, metrô, etc., mas que também esses modos de transporte tenham também um cuidado de atender ao problema do impacto ambiental decorrentes, e também o nível de acessibilidade requerida, e isso, obviamente, diz respeito a como também o transporte público se adapta aos processos de transformação, de ocupação do território e evolução dessa ocupação do território. Em relação aos quiosques e comércio informal, também um problema que se apresenta quase em todo o Distrito Federal. Existe uma legislação que define normas de localização, dimensionamento, etc., mas que muitas vezes não é cumprida. Então, o que a gente acha que talvez um controle um pouquinho mais rígido da questão não só de que existam essas normas relativas aos quiosques em si, mas que haja um plano também de ocupação para esses quiosques. Em relação ao patrimônio edilício, também o que a gente tem apresentado, afora todos os aspectos específicos do plano piloto, a gente tem trazido também a questão dos acampamentos pioneiros, as edificações exemplares do movimento moderno, como questões que precisam também ser cuidadas. Obviamente, algumas talvez com uma urgência maior que outras, na medida, por exemplo, que se considera importante que se identifique quais são essas edificações, quais são os conjuntos que devem ser preservados, que devam garantir, então, que sejam, então, os testemunhos da história da construção de Brasília, a definição de quais as medidas de preservação, conservação, restauro, que ainda sejam possíveis fazer. A gente acaba comentando, principalmente nos acampamentos, a situação um pouco mais crítica, na medida que os remanescentes da construção encontram-se em estado de conservação bastante precário. Em relação à questão do paisagismo, também uma cidade que tem a quantidade de áreas livres como Brasília, é necessário que esses espaços abertos, os espaços não edificados, tenham um tratamento paisagístico adequado, na medida que esse tratamento, muitas vezes, também pode assegurar um uso adequado e não simplesmente ser tratado como resíduo na composição. Nos setores também central,